Bem, falar sobre um tema, quando o Eduardo até designou para falar sobre o tema, eu gostei muito de falar sobre o tema, porque é um tema, pelo menos da forma como eu pretendo abordar, é algo que me permite assim, fazer uma digressão, então, não sei se, para não ser meramente remissivo, né, fazer uma abordagem sobre o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista não só jurídico, mas também do ponto de vista de política tributária no Brasil. A gente fala muito de uma série de questões, notadamente aquelas direcionadas à tributação sobre o consumo, né, a superposição de tributos, e a gente fala pouco de taxa e assim, o mal que a taxa causa no moderno brasileiro. Logicamente, quando o Estevão falou agora, o Brasil, embora você tenha trazido um conceito de taxa interessante, hospedado muito no conceito de taxa italiano, né, o CTN ele foi muito pobre na divisão entre taxas e preços públicos. Né. Estevão, como eu, fui doutorado na Espanha. Na Espanha, por exemplo, você tem uma lei de taxa e preço público que define muito claramente o que é taxa e preço público e, com isso, permite que haja um manuseio por parte dos entes de uma forma muito mais adequada que existe no Brasil. Estamos mencionando também a questão de taxa de uso. Na Espanha é bem definida a taxa de uso, e o caso do solo urbano, que é muito comum, foi um tema importante na doutrina do Tribunal Constitucional Espanhol na década de 80, ele é muito bem dirimido. Vamos falar sobre taxa, taxa e das agências reguladoras no Brasil, para que eu possa fazer uma crítica, que vocês possam compartilhar e concordar ou não em função da reflexão que eu vou fazer. Primeiro, quando a gente tem um fenômeno, Flávio, você é de Minas, você deve saber. Quando a gente teve esse fenômeno já decorrente do que acontecia na Europa, da criação de agências reguladoras dentro de um conceito moderno de intervenção estatal, ou seja, não intervenção estatal tradicional pós-guerra, mas intervenção moderna que veio do sistema notadamente americano, depois inglês, houve uma esperança de que a criação de agências fortes, especialmente no governo Fernando Henrique, permitisse um melhor manuseio na questão da gestão e arrecadação de taxas. Né? Então, a maior parte das leis de setores onde a intervenção é natural, falando principalmente de petróleo, telecomunicações e energia, as leis respectivas, ou as leis gerais, embora leis ordinárias, falavam, tinham uma disposição semelhante a essa. Né? Constituem receitas da ANP, por exemplo, aqui, produzir monumentos, taxas e multas previstas na legislação específica. Então, havia um reposicionamento, como houve na União Europeia, da utilização de taxas para atividades claramente irregulares. O que aconteceu na prática? Passados já quase 15 anos da criação das agências, né, o que se vê é que as agências praticamente acabaram e o que nós tivemos ficaram todas aquelas taxas e mais um pouquinho. E, logicamente, isso cria uma assistemia no nosso sistema. Bem, e aí a gente já começa a ver uma contradição na proposição do financiamento das taxas enquanto elemento de financiamento das agências. E aí estou falando claramente de taxa de polícia, que é essa que nos interessa. Um segmento que talvez seja a principal atividade regulada no Brasil, está puxando do meu lado, pode confirmar. O primeiro tributo que entrou com mais força na questão da regulação do petróleo, de alguma forma, numa intervenção, não do agente regulador, mas sim na formação do preço, o que foi? Foi uma taxa? Não. Foi uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos um fenômeno que se colidiu a partir do final da década de 90, que foi a criação de agências reguladoras, que deixariam naturalmente um legado de criação de taxas, com uma hiperprodução de contribuições de intervenção no domínio econômico. A CID, por exemplo, ela, embora tenha claramente uma função de
tenha claramente uma função de proteger o preço do combustível, ela, por sua própria natureza, por incidir na formação de mercado, na formação do preço, ela tinha, por excelência, a finalidade de financiar as atividades de regulação. Acabou não fazendo isso, e hoje no setor de petróleo nós temos essa anomalia. Estou passando apenas os casos para que a gente possa acompanhar um pouco essa evolução legislativa, essa evolução contemporânea, até a gente chegar na conclusão. Bem, e aí esse caminhar veio com essa superprodução de taxas, superprodução de contribuição de intervenção no econômico, com algo que aí eu acho que é central na exposição. E que também está relacionado à conclusão da exposição e que é muito grave no nosso sistema, que é a profunda sistemia. Depois eu vou fazer uma pequena comparação com outros modelos. O que aconteceu? Ao longo dos últimos, especialmente desde a edição do CTN, nos últimos 30, 40 anos, houve uma produção bem razoável na questão de taxa, na questão de definição, divisão de taxas de polícia e taxa de serviço e preço público. O que começou a acontecer? Talvez um pouco contaminado, né, pela abertura que se deu na doutrina jurisprudencial, na interpretação hermenêutica jurisprudencial em relação à contribuição de intervenção econômica, o mesmo passou a acontecer com as taxas. E aí, esse caso da taxa de fiscalização, que é do IBAMA, que é tipicamente uma taxa pelo exercício por rede de polícia, eu costumo dizer que essa decisão é uma decisão paradigmática, que depois contribuiu para uma modificação substancial na jurisprudência do Supremo, que vinha assentada em função de outras decisões, inclusive algumas delas com relação à produção de súmula, como a súmula 595, impedia a cobrança de uma taxa de rodagem. O que foi dito aqui? Bem, em meados de 94, o Supremo julgou uma questão ainda relativa à questão da taxa enquanto base de cálculo distinta dos impostos na questão da taxa CVM, dizendo que o patrimônio líquido das empresas, embora ele não fosse um elemento preciso na mensuração da taxa, porque não havia essa identidade entre patrimônio líquido e fiscalização, aí o Supremo deu o primeiro caminhar no sentido de permitir uma abrangência imensa das taxas. E essa decisão, que é curiosa, porque essa decisão contém um parecer do nosso grande mestre, o professor Sacha Camon Coelho, onde o professor Sacha Camon usa uma expressão dizendo o seguinte, que as taxas, elas não têm como ser, as taxas de polícia, elas não podem ser mensuradas de uma forma quase que idealizada, na medida em que isso transformaria o legislador, o estudador da taxa, num produtor chinês de normas. Ele teria que calcular exatamente quanto era o custo do funcionário e, em função disso, a taxa de fiscalização do IBAMA, pela primeira vez, nesse recurso ordinário que eu tenho o númerozinho aqui, 416.601, se disse que o elemento base de cálculo para fins de mensuração e legitimação das taxas de polícia, ele não era essencial na configuração das taxas. Ou seja, mais uma abertura na questão das taxas. Próximo. Bem, e aí vemos telecomunicações. E é mais um exemplo emblemático, e aí um exemplo emblemático, inclusive, de uma modificação recente que também traz uma característica do que é o atual sistema tributário brasileiro. No caso da Anatel, a gente tem a previsão, né, de uma taxa de fiscalização sobre o funcionamento de dispositivos chamado Fistel, né? Essa taxa é dividida em duas formas de cobrança, sobre a taxa de instalação dos equipamentos e taxa de funcionamento dos equipamentos. Curiosamente, também aqui vem já uma influência, de alguma forma, um processo reverso de correção legislativa causado pela jurisprudência, na medida em que o que se vê em relação ao Fistel é que não existe nenhuma correlação entre a base de cálculo do Fistel e o nível de polícia que é exercido. Existe uma divisão sobre a taxa de fiscalização de funcionamento e a taxa de instalação, mas não existe nenhuma base de cálculo. E mais recentemente, bem recentemente realmente, anteontem,
dentro desse novo pacote de governo, na conversão da medida provisória 563, a gente vê que a taxa, que é algo também que julgo extremamente perverso no sistema brasileiro, que as taxas estão fazendo um trabalho não de financiamento da regulação, mas também de regulação, que é outro fenômeno que a gente tem no Brasil, quer dizer, um modelo geral de esta fiscalidade que começa a atuar também em qualquer espécie tributária. Essa aqui do Fistel, anteontem, foi feita uma redução do Fistel para uma atividade específica, que é um tipo de serviço que se chama M2M, não? Que essa redução da taxa do Fistel, para que é uma fiscalidade negativa. O governo sabe que existe uma taxa, que tem, logicamente, uma cara de imposto, que atua como intervenção no domínio econômico, e para ele melhorar, de alguma forma, aquele setor, ele retira aquela taxa ou reduz aquela taxa. Gente, com toda a informalidade possível, o que nós temos visto no Brasil durante todo esse ano que tem sido pautado como o elemento de crescimento econômico do Brasil? O governo faz o quê? Põe IPI, tira IPI, põe IPI, tira IPI, põe PIS/COFINS, tira PIS/COFINS. Quer dizer, é salutar, quer dizer, isso é possível, ou seja, em termos de teoria geral, é possível de ser feito? Talvez sim, mas qual é a espécie tributária para se fazer isso? Claramente o imposto e não a taxa. Esse exemplo de Fistel, que é um exemplo simples, é um exemplo que também contribui um pouco para a conclusão do trabalho. Na sequência, Flávio. E ao lado, mais um Flávio, por favor. E ao lado da existência de uma taxa de fiscalização das telecomunicações, o que nós temos? Mais uma vez, essa grande dobradinha, taxa, contribuição à intervenção do domínio econômico. E temos um tal de FUST-FUNTEL, que gera, além de uma série de conflitos entre os próprios agentes, é extremamente gerador de uma arrecadação que acaba não sendo destinada e acaba sendo arrecadada pelo governo sem capacidade. Ou seja, mais uma vez a gente vê um segundo setor regulado, onde não só as instituições de taxas, como de contribuições que superpõem as taxas, acabam por distorcer a finalidade. Eu vou dar uma apressada aqui porque eu estou correndo, estou ficando atrasado, não quero prejudicar os próximos, para passar para mais um. O Funtel é outro. E aí, mais uma vez, uma outra questão e a jurisprudência abrindo. Então, agora, para falar um pouquinho de contribuição, que a gente viu que a gente não sabe mais dividir o que é taxa de contribuição, vamos falar do CONDECIN. Quando a contribuição da intervenção do domínio econômico começou, nós ultrapassamos o requisito jurídico formal, o Supremo foi lá, otorgou, não precisa de lei complementar, e aí a defesa qual foi? Temos a referibilidade. Então, e olha a semelhança. Na taxa de polícia, a jurisprudência anterior era o seguinte: não, taxa de polícia tem que guardar uma correlação. Até 94, a jurisprudência do Supremo foi reiterada em julgar diversas taxas inconstitucionais. Eu mesmo, na época, eu morava no Rio Grande do Sul, botaram uma taxa lá de rodagem, alguma coisa, julgaram inconstitucional, não só pelo fato de ser indivisível, por uma taxa de serviço de fiscalização. Até 94, nós viemos com uma construção segura na divisão de taxa de serviço, taxa de polícia e da necessidade de mensuração da base de cálculo adequado ao custeio da fiscalização. O que aconteceu com a contribuição da intervenção do domínio econômico? As primeiras, o Supremo pensou ele por ali, pode sem ser complementar, e aí a coisa foi afrouxando também no tal do princípio, que é mais caro, ou pelo menos que é um valor de segurança das contribuições, que é a referibilidade. Porque o CONDECIN passou a ser cobrado, que é uma taxa ou contribuição, né, sem contribuição, formalmente contribuição, mas no fundo uma taxa, porque ele financia uma outra agência, a agência que regula o cinema, eu não sei se precisava, mas existe, e esse CONDECIN passou a ser cobrado das empresas de telecomunicação. E em alguns acordos de TRF, em alguns acordos, na grande maioria dos acordos que afirmaram a cobrança do CONDECIN, né, o que se diz? Não, essa referibilidade é uma referibilidade leve. Então, olha só, se na taxa de fiscalização
a base de cálculo, diferente de Constituição, fala, não importa, e se na contribuição à intervenção não precisa também ter viabilidade, qual é a conclusão disso? E aí eu vou fazer um vídeo com a palestra do Estômago. Não vale a pena cobrar preço público. Não vale a pena você ter o desgaste de imposto. É melhor você cobrar a taxa de contribuição. Por quê? Porque você pode cobrar uma contribuição e fazer com que o Flávio pague a contribuição. Na hora que eu cobro preço público, a relação obrigacional é direta. Ela é bilateral, sinalagmática e comutativa. A taxa não tem nada disso. A contribuição internacional do domínio econômico não tem nada disso. Vou dar uma corrida, porque eu acho que já estou terminando minhas conclusões. E o Flávio me advertiu que não quer ficar sozinho aqui na sala. Então, vou passar, passo com o Necine, passa a Nel também, que é uma taxa amorosa. Essa também é muito ruim, pode passar também. Pode passar também, como final. É muito ruim, pode passar. Bem, aí eu vou chegar à conclusão para ficar mais alegre. Eu quero dizer, agora de uma forma mais dogmática, um pouco mais séria. As agências reguladoras tinham um papel no Brasil. Aliás, surgiu o melhor livro no Brasil de agência reguladora do Marcelo Justin Filho, se chama Agências Reguladoras Independentes, e ele aborda muito. O Marcelo ele foi do Paraná e tem uma formação inicial no direito tributário, portanto tem um capítulo muito importante ali onde ele fala da razão das agências serem financiadas por taxa. Mas eu quero dizer qual o cenário que se produz aqui. E esse cenário, a gente quando está em congresso, a gente que é professor, advogado, a gente tende muito a criticar a jurisprudência de uma forma, às vezes, ingênua, mas eu realmente tenho muito receio do que está acontecendo. Porque o nosso ministro está aqui, que é uma pessoa sensacional, extremamente erudita, mas a verdade é que o STJ contribuiu muito para uma abertura em função de uma Constituição que era muito fechadinha em relação a uma espécie tributária, que é importante, cumpre o seu papel, ela é modelar em relação a outros ordenamentos, ou seja, taxa é algo importante, bem discutido, tem correlação com cidadania, tem correlação com o capítulo das Constituições em relação à intervenção do Estado do domínio econômico, né? Como é que você faz? Quando estamos falando disso aqui, estamos falando do quê? Estamos falando do Estado intervindo, né? E intervindo não indiretamente como deveria intervir como as agências. As taxas, o modelo, né? O arquétipo que existe hoje nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos e Europa, é a taxa entrando por trás da regulação. Nós estamos vendo um fenômeno inverso, a taxa passando por cima da regulação, e aquilo que o professor Vigilante falou é o seguinte: se cria a taxa para poder se criar uma regulação, não se cria uma regulação a partir de uma taxa. Então, no Brasil a gente tem hoje esse cenário, e esse cenário jurisprudencial ele é muito perigoso. Taxas e contribuições do domínio econômico, e essa essencialmente é a minha conclusão. Contribuições de intervenção do domínio econômico ou contribuições, todo mundo careca de saber, aí forte na missão de meu grande mestre Carlos Torres, as contribuições são adicionais de impostos, né? Elas justificam a teoria da existência de imposto, se justifica não apenas numa perspectiva conceitual, doutrinária ou teórica, ela se justifica em função de uma questão de cidadania, né? Eu cobro imposto e existe imposto por quê? Porque na hora que eu tenho imposto, eu tenho que ver a sociedade pagando, e isso não é discurso político, né? Eu até que com a Ana Isabel, que é portuguesa, trabalhou comigo, e na Europa, vocês acabaram de ver aí, na crise que está acontecendo na Europa, alguns países, Portugal, Espanha, eu me lembro que Espanha aumentaram o ICMS do cinema. Foi o Antônio Bandeiras com a Penélope Cruz para a rua e tal. Aumentaram o ICMS do IVA, o IVA dos pedágios, greve de caminhoneiro. Por que é isso? Isso tem tudo a ver com uma questão de moral ética do Estado. E aí eu vou concluir o seguinte: o que está acontecendo na jurisprudência, a jurisprudência está legitimando dizer que taxa é igualzinho a contribuição à intervenção econômica. E isso, no final da linha,
é uma tremenda malandragem. Porque é o seguinte, os governos, olha, parte da minha família foi de pai do governo, meu avô foi senador, quer dizer, está todo mundo no mesmo barco, mas isso é uma malandragem. E essa malandragem, em algum momento, vai custar muito caro ao país. Porque se você tem moral, você tem que chegar e dizer o seguinte, eu vou aumentar o ICMS de telecomunicações agora para 50%, e não ficar criando malandragem, pega aqui, pega ali. O sistema brasileiro está ficando esquisito. Esquisito. E isso não é papo. A gente que vai para cenário exterior, mas o tratado de tributação, não, é 15% do segundo tratado. Mas tem uma tecnologia que entra pelo lado e tal, não sei o quê. Mas o ICMS, mas aí tem uma taxa na energia elétrica. Olha só, está tudo muito bonito, o Brasil está recebendo investimento, estamos crescendo. Agora, essa sistemia, no dia que a crise bater aqui, vai nos custar caro. Porque já vai estar tão estruturado que ninguém vai conseguir mais reescrever essa história. E não adianta que reforma tributária ninguém acredita. Basicamente são essas minhas considerações.